Oi, turma. Espero novamente encontrar todos bem. Agora nós vamos começar a nossa semana, a nossa apostila 4, PET 4. Então, semana 1, PET 4. Nós falamos até agora, PET 1, 2 e 3, um pouco sobre química, sobre física, e agora nós vamos entrar na biologia, falar um pouquinho da célula. Então, esse PET 4, ele vai falar um pouquinho da estrutura celular. Nessa primeira semana, um pouquinho sobre as organelas, semana que vem de núcleo, depois de divisão celular. Então, nós vamos falar um pouquinho a respeito das células, tá bom? Alguma coisa vocês já estudaram nos anos anteriores e depois vão aprofundar no primeiro colegial. Falando sobre a estrutura celular, então. Aqui nós temos a representação de um microscópio, provavelmente foi o primeiro microscópio utilizado por Robert Koch para observar a célula. Ele pegou um pedaço de cortiça, que é aquela casca da árvore, colocou no microscópio para observar e viu um tanto de compartimento vazio. Aqueles pequenos espaços vazios ele chamou de célula. Hoje em dia nós sabemos que o que ele observou na realidade não foi uma célula viva, mas sim uma célula morta, porque essa casca da árvore, essa cortiça, é formada por células mortas. Bom, então eles foram observando com o passar do tempo, conforme foi melhorando o microscópio, né? Eles foram observando as estruturas que formavam a célula. E no final dessas observações, eles criaram essa teoria celular moderna. Essa teoria, ela fala que todos os seres vivos são formados por célula. Então, a célula é a menor unidade viva formadora de um ser vivo. Eu não posso falar que é a menor unidade que existe, porque se você pensar um átomo é uma estrutura muito menor do que a célula, mas o átomo não tem vida. Então, por isso, célula é a menor unidade viva formadora de um ser vivo. Nós sabemos que tem a exceção do vírus. O vírus, ele é um ser acelular. Ele é considerado ser vivo por muitos, porque ele consegue reproduzir, mas ele não tem célula. Aqui eu coloquei, o que é célula? É a unidade morfofisiológica dos seres vivos, é a unidade que dá forma, que permite o funcionamento dos seres vivos, que vai manter os seres vivos, né? Uma célula só pode surgir de outra célula pré-existente. Por enquanto nós não vamos falar sobre como teria sido a origem da primeira célula, mas uma célula só pode se originar de outra célula que já existe. E eu coloquei então aqui em vermelho, a menor unidade da vida é a célula. Todos os seres vivos são formados por célula, com exceção do vírus. Por alguns considerados ser vivo, por outros não. Aí eu coloquei embaixo também, ó. Vírus A vem de não, celular célula. Ele é acelular, não é formado por célula. Então, ele é um parasita intracelular obrigatório. O que significa isso? O vírus ele só vai conseguir se reproduzir quando ele estiver em contato com uma célula. Porque como ele não tem célula, ele precisa usar o metabolismo, o equipamento bioquímico, utilizar tudo que a célula tem para que ele consiga realizar o processo de reprodução. Então, resumindo essa primeira parte, eu tenho que lembrar, célula é a menor unidade viva formadora de um ser vivo. É a unidade morfofisiológica que permite o funcionamento de um ser vivo. Aqui eu coloquei a estrutura de um vírus, o formato do vírus é variável, porque depende da espécie, né? Então, aqui é um vírus chamado de bacteriófago, ele tem um material genético, que é essa parte aqui, ó, o material genético dele é o DNA, é o que está aqui dentro. E toda essa estrutura que está em azul aqui é a cápsula de proteína. Então, como o vírus é acelular, ele não é formado por célula, ele é constituído basicamente de uma cápsula de proteína, que vai variar o formato, claro, e o material genético. Bom, depois nós temos aqui dois tipos de seres, os seres procariontes e os seres eucariontes. Quando eu chamo um ser de procarionte, significa que ele não tem aquele núcleo organizado certinho, que forma uma bolinha. Ele tem o DNA, ele tem o material genético, que é onde está a informação genética dele, mas vai ficar solto no citoplasma, que é essa parte vermelha aqui, ó.
Não vai formar a bolinha certinha que nós costumamos desenhar, né? Parecendo um ovo frito a célula. Então, esse DNA vai ficar solto no citoplasma. Quem tem essa célula procarionte? Bactérias, todas as bactérias e a cianobactéria. Cianobactéria pode ser chamado também de alga azul ou cianofícia. Cianofícia já é uma nomenclatura mais antiga. Aqui eu já tenho a célula eucarionte, ó. A célula eucarionte, ela já vai formar aquela bolinha do núcleo certinho, organizado, que seria essa parte aqui, ó, que tá roxa. Então, forma a bolinha. O DNA vai ficar guardado aqui dentro desse núcleo. Então, tem uma membrana nuclear. Essa membrana nuclear chamada de Peraí, só um minutinho, deixa eu ver se eu melhoro aqui, ó. A membrana nuclear chamada de carioteca, que é a membrana que vai segurar o DNA. Não vai deixar esse DNA sair e se misturar com o restante do citoplasma. Se a gente fosse fazer a comparação, seria assim: você pega a lã, corta vários pedacinhos para representar o DNA. Aí você pega uma gelatina para representar o citoplasma e mistura aqueles pedaços de lã na gelatina e deixa endurecer. Então, isso é uma célula procarionte. O DNA, os pedacinhos de lã, estão misturados ali na gelatina, no citoplasma. Agora, uma célula eucarionte, que é uma célula que possui núcleo organizado. Essa célula eucarionte, você pega os pedacinhos de lã, põe dentro de um saquinho, amarra o saquinho, faz uma bolinha amarradinho lá, aquele saquinho, e joga na gelatina. Os fiapos de lã não vão ficar soltos na gelatina. Então, o DNA não fica solto no citoplasma, seria um núcleo organizado. Quem tem núcleo organizado? Protozoários, as algas, tirando a alga azul, fungos, plantas e animais. Aqui, a célula, além de ter o núcleo da bactéria não é organizado, uma célula procarionte, a célula eucarionte tem núcleo organizado, tem a membrana plasmática. A membrana plasmática é a parte externa da célula que vai controlar a entrada e saída de substâncias na célula. Tanto é que essa membrana plasmática, ela é uma membrana semipermeável. Quando eu falo que ela é semipermeável, significa que ela permite a entrada de algumas substâncias e de outras substâncias não, porque ela vai selecionar o que precisa entrar na célula e o que não precisa, de acordo com a necessidade dela. Então, semipermeável é isso, permite a entrada de algumas substâncias e de outras substâncias não. E a membrana plasmática é uma estrutura que está presente em qualquer tipo de célula, desde a procarionte da bactéria, que é a célula mais simples, até a célula animal, vegetal, as células eucariontes. Depois, nesse citoplasma, que é a parte de dentro da célula, que tem uma consistência gelatinosa, nós temos as organelas celulares, que são pequenas estruturas que vão realizar as funções vitais da célula, digestão, respiração, produção de proteína. Então, eu coloquei aqui as principais. Nós temos o cloroplasto, que é responsável pela realização da fotossíntese. Através da fotossíntese, a planta produz seu alimento, que é a glicose, açúcar, e produz o gás oxigênio. O cloroplasto está presente nas células vegetais. O lisossomo, que vai fazer a digestão celular. Quando o alimento entra na célula, ele é quebrado em pedaços menores. Isso é a digestão, para que depois ele possa fornecer a energia para a célula. Esse lisossomo que faz a digestão, ele está presente na célula animal, mas não tem na célula vegetal. Existem algumas exceções, pouquíssimas células vegetais que vão apresentar o lisossomo. Porque como a célula vegetal ela já produz o próprio alimento, ela já produz da forma como ela vai usar, sem ter a necessidade da digestão. O complexo de Golgi, ele serve para armazenar algumas substâncias e secretar. Ele empacota algumas substâncias e secreta, elimina essas substâncias para que sejam utilizadas ou pela célula ou pelo organismo. Uma outra função é que esse complexo de Golgi, que pode ser chamado também de complexo golgiense, ele produz o lisossomo também, que é o que faz a digestão. A mitocôndria é responsável pela respiração celular. A respiração celular serve para quê?
para fornecer energia para a célula. Às vezes tem exercícios que ao invés de aparecer energia, aparece ATP. ATP é a molécula de energia. Então a mitocôndria serve para fazer a respiração celular e fornecer energia para a célula. O centríolo, ele está relacionado com o processo de divisão celular. Uma das funções é o processo de divisão celular e ele está presente só na célula vegetal. O centríolo geralmente fica um em pezinho, o outro fica deitado, formando entre eles um ângulo de 90 graus. Aqui, ó, temos o retículo endoplasmático liso, que pode ser chamado também de agranuloso. Ele tem como além de armazenar algumas substâncias, ele tem a função de produzir alguns lipídios que a célula precisa. O retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, tá vendo que ele tem umas bolinhas aqui na parede? Essas bolinhas que ele tem na parede, elas são chamadas de ribossomos. E esse ribossomo está relacionado com a produção de proteínas. Então, o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, ele tem ribossomos na parede. Ele transporta algumas substâncias, armazena um pouquinho e ele tem como função a produção de proteínas, porque ele tem ribossomos na parede. Aqui eu coloquei só uma tabelinha mostrando algumas organelas celulares e suas funções, né? A maior parte nós já falamos. Aqui nós só não falamos, ó, o peroxomo. O peroxomo é uma organela responsável pela degradação de substâncias que são tóxicas para a célula. De repente ela fez uma reação química, produziu água oxigenada, que se ficar dentro dela vai matar. Então esse peroxomo produz uma enzima, uma substância que quebra essa água oxigenada em água e oxigênio. Água não faz mal para a célula, gás oxigênio não faz mal, então vai degradar essa substância que é tóxica para a célula. A parede celular é uma estrutura mais rígida que tem na célula, fica do lado de fora da membrana plasmática. A célula vegetal tem, a bactéria tem, a célula animal já não tem. E esse vacúolo, ele serve para controlar, armazena algumas substâncias, porque ele é grande, e ele serve para controlar a entrada e saída de água na célula. Tem na vegetal, mas não tem na célula animal. Aqui eu coloquei uma representação da bactéria, que é uma célula procarionte, só para mostrar, ó, o material genético dela está solto no citoplasma. Dessas organelas que eu mencionei, a única organela que está presente aqui na célula procarionte, que é a célula da bactéria, é o ribossomo. Então, é a única organela presente na célula procarionte, na célula da bactéria, o ribossomo, que é responsável pela produção de proteínas. Depois, o próximo aqui é só mostrando um pouquinho da célula animal e vegetal, para mostrar que tem a maior parte das organelas. A maior parte é comum nas duas. Uma ou outra organela que vai ser diferente nas células, nas duas células. Aqui, ó, o centríolo, que ajuda na divisão celular, tem na animal, não tem na vegetal. Esse vacúolo que está aqui é um vacúolo digestório, tá? O vacúolo mesmo, que vai controlar a entrada e saída de água na célula, que é o grande vacúolo, ele só existe aqui na célula vegetal. A parede celular tem na vegetal, não tem na animal. O cloroplasto, que faz fotossíntese, tem na vegetal, não tem na animal. O lisossomo, que faz a digestão, geralmente tem na animal e não tem na vegetal. São algumas exceções de células vegetais que apresentam esse lisossomo, mas a maioria das organelas está presente nas duas células. Aí, olha, essa semana é pouquinha coisa, está pedindo para definir o que são células, né? As células são as menores unidades vivas formadoras de um ser vivo, é a unidade biológica formadora de um ser vivo, ou se quiser falar, igual está no começo lá do slide, é a unidade morfofisiológica responsável pelo funcionamento, né, do ser vivo. Aí vocês vão falar com as palavras de vocês. Qual é a função do citoplasma? O citoplasma, ele serve para quê? A parte de dentro da célula. O citoplasma serve para guardar, vamos dizer assim, entre aspas,
as organelas celulares, que vão realizar as funções vitais, ele sustenta essas organelas e ajuda na sustentação da célula, ele permite a troca do núcleo, né? Na realidade, ele permite a troca na parte interna da célula e de uma célula com a outra também, ele vai acabar ajudando nessa troca também. Ele realiza pequenos movimentos, às vezes a gente acha que a célula fica paradinha e não fica. O citoplasma tem uma consistência gelatinosa e essa consistência gelatinosa permite que ele realize pequenos movimentos. Aí vocês vão falar com as palavras de vocês. Aqui deu uma tabelinha mostrando algumas estruturas da célula, a célula A, B e C. Aonde está mais significa que tem, aonde está menos significa que não tem. Na letra A, pediu para identificar a célula bacteriana. A célula bacteriana, gente, é a que não tem praticamente nada, né? A mais simples, é a célula procarionte. Ela tem, lembra que eu falei, ó, membrana plasmática tem em todas as células e a única organela presente nessa célula procarionte, que é a bactéria, é o ribossomo. Então, é a letra A, porque não tem núcleo organizado, não tem as outras organelas celulares. Só tem, então, aqui a membrana plasmática e o ribossomo. A única organela presente na bactéria é o ribossomo. E para identificar a célula animal e vegetal, a gente tem várias formas, claro, de identificar. Mas se nós formos identificar aqui, olha, o cloroplasto, que é responsável pela realização da fotossíntese. Cloroplasto, ó, tem na B e não tem na C. Então, quem que faz fotossíntese? Não é planta? Não é célula vegetal? Então, eu sei que a B é uma célula vegetal porque tem a presença do cloroplasto e vai realizar a fotossíntese. Já a letra C não tem esse cloroplasto. Seria uma das justificativas aqui, né? Vocês formem com as palavras de vocês. Depois, a número 4. A organela celular responsável por metabolizar o açúcar do nosso corpo e transformá-lo em energia. Então, vai pegar o alimento e vai transformar em energia. Para pegar o alimento e transformar em energia, isso é o processo de respiração celular. Quem realiza a respiração celular? A mitocôndria. Aí vocês vão assinalar. A número 5. A membrana plasmática, além de manter os componentes internos de uma célula, auxilia na entrada e saída de algumas substâncias. Ela vai, então, selecionando, né, o que entra e sai. Por permitir essa passagem, dizemos que a membrana plasmática é impermeável quando não deixa passar nada. Permeável é quando deixa passar tudo. Impenetrável, não entra nada. Então, semipermeável permite a entrada de algumas substâncias e de outras substâncias não. Bom, essa semana é só isso, tá? É só um pouquinho basiquinho de célula, que provavelmente vocês já estudaram, como eu disse lá no começo, em outras séries. Espero ter relembrado algumas coisas, apesar de ser bem rapidinho, e que vocês consigam responder o formulário. Não deixem de enviar, porque é importantíssimo para a carga horária de vocês, tá? Fiquem com Deus e até a próxima explicação.